Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast número 0 da Equipax Brasil. É uma honra estar aqui e eu já vou me apresentar. Meu nome é João Casavecchia, eu sou sócio fundador e CEO da Equipax Brasil e estou hoje aqui nesse podcast com dois grandes amigos e sócios, né? Robson Leal e Juliana Caldana. Manda lá, Robson, conta pra galera aí quem é você. E eu sou Robson Leal, diretor de TI aqui na Equipax, empresário há mais de 10 anos e tenho a honra de ser sócio dessas duas feras, João Casavecchia e Juliana Caldana. Obrigada, Robson. Obrigada, João. Sou Juliana Caldana, diretora de marketing aqui da Equipax Brasil, empresária há mais de 15 anos e para mim é um prazer ser sócia fundadora, né, da Equipax e poder contribuir aí com o meu conhecimento de empresária. Top! Esse primeiro podcast, né, que é o número 0, a gente vai falar sobre empreendedorismo no Brasil, né? A gente vai bater um papo aqui, porque foi a área que nós escolhemos, né? Dada a nossa experiência. Eu também sou empresário, já estou empreendendo há um pouco mais de tempo que vocês, né? 28 anos. Então, estamos aí há um bom tempo na estrada, Ô João, você né? começou a empreender aos 5 anos então, João? Eu pareço bem mais novo do que eu sou, Bem né? mais novo, João. Tá de Mas não parabéns, vamos hein? falar de idade ainda não, né? Tá cedo ainda. Mas ó, a gente começou muito cedo mesmo, né? Empreender e aprender. Porque o grande desafio, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? É começar. Mas nem sempre a gente sabe o que precisa, né? E eu quero começar falando sobre as motivações, o que leva as pessoas a empreender. É importante a gente entender qual é a motivação. Por que, que as pessoas iniciam um projeto, um empreendedorismo, um projeto no mundo dos negócios? Robson, na sua opinião, baseada na sua experiência pessoal, o que que leva as pessoas a empreender hoje no Brasil? O principal motivo seria financeiro, mas algo que eu acho que arde mais nas pessoas, que todos começam seguindo carreira CLT ali, né? Em certo momento, sentem que aquilo não os pertence mais. É quando decidem para o próximo nível, que entra no mundo do empreendedorismo. Você acha que as pessoas trabalham CLT e depois elas enchem o saco e aí elas resolvem empreender? É este o Faz sentido, caminho, faz é. sentido. Aconteceu com você isso. Sim, É, foi desse foi jeito. dessa forma que E você, aconteceu. Ju? Para mim, foi realização pessoal, busca de realizar sonhos, né? Crescimento pessoal, foi bem voltada nessa questão mesmo de visão futura e sonhos. Eu falo assim que um empreendedor, para ele ter sucesso, ele precisa ter um sonho, querer realizar algo maior, né? O financeiro também impulsiona bem, porque todo mundo quer ter essa realização financeira, mas acho que a realização pessoal de falar eu consegui, já que empreender é tão desafiador, né? Então, essa questão de falar, eu empreendi e consegui, eu acho que foi a minha motivação. Eu concordo com vocês que a questão financeira talvez hoje, né, seja uma das coisas que mais pesem na hora de começar. Questão de ter liberdade, questão de poder crescer, mas eu também acredito que as pessoas começam a empreender por causa de influências, né? Que tem no mundo hoje, ser empresário, ser empreendedor, dono de um negócio, dá um status, né? Tem um certo status, né? E quem está buscando realização pessoal, relevância, resultado, né? Provavelmente vai acabar em algum momento da vida enveredando para o mundo dos negócios. Mas uma coisa que é legal é que no Brasil, né, a gente tem uma ideia de que o povo brasileiro é muito empreendedor. Sim. Vocês já ouviram isso? Já, Vocês já ouviram isso, né? muito. Que brasileiro é muito No empreendedor? mundo inteiro Até No fora mundo daqui, né? inteiro, é o qualquer que lugar, com. você viaja pelo mundo e você ouve, né? Não, brasileiro é muito empreendedor e tal. E o pessoal vende essa imagem, né? Mas eu tenho uma teoria curiosa sobre esse traço, né? Esse perfil do brasileiro. Eu acredito que o brasileiro ele tem muita iniciativa. Isso é verdade. Isso é talvez algo bem cultural nosso, né? O brasileiro tem iniciativa. Mas eu vejo um problema muito sério nessa questão de atribuir esse perfil de empreendedor ao brasileiro. Porque, olha só, tem um ditado que diz assim: aquele que nada sabe, nada teme.
Imagina só, o cara entra numa jaula de leões, mas ele não sabia que tinha leões lá dentro. Ele não foi porque ele é corajoso. Ele foi porque ele não sabia. Não é coragem. É falta de informação, é ignorância. Hoje, empreender no Brasil, vocês acham que é fácil? É um desafio atrás do outro, É é? entrar numa jaula com leões. É entrar Com numa jaula, não é? certeza, É É com como se fosse certeza. isso. Ô, João, é matar um leão por dia. Também, né? A gente fala muito isso. Matar um E leão imagina por só, dia. pensa bem, se vocês soubessem o que é o mundo do empreendedorismo no Brasil, será que nós teríamos entrado, pelo menos da forma como nós entramos, ou no momento que nós entramos? É uma coisa se perguntar, porque o que a gente observa? Vamos falar da nossa própria experiência? Eu entrei no mundo do empreendedorismo com 18 anos. Com 18 anos eu já era dono do meu próprio negócio. Eu já tinha 8 funcionários. Eu não tinha nenhuma experiência como empreendedor. Eu tinha experiência como empregado. E eu fui empreender. E eu não sabia nada. E ninguém nunca falou pra mim que se você precisa saber isso, saber isso, saber isso. Não, eu decidi que ia empreender e comecei. Cara, a minha história reflete a realidade de muitos brasileiros até hoje. Eu e a Juliana fizemos uma pesquisa, né, Juliana, na internet. A gente viu que no ano de 2020, cerca de 3 milhões e 300 mil microempresas foram abertas. É um número expressivo. Muitas empresas. Só que as estatísticas mostram que 92% dessas micro e pequenas empresas não chegam a 5 anos. Fecham antes dos 5 anos. Então só 8% é que ficam no mercado. O que isso significa? Que provavelmente 92% entraram sem saber onde estava entrando. E deram mal. E se deram muito mal. Então não é coragem. O brasileiro vai para o empreendedorismo, acho que é muito emocional. É muito emocional. Só que depois que a gente está dentro do jogo, né? É o skin the game. Depois que eu pus a minha pele no jogo, aí eu tenho que me virar. Tem que se virar. Aí eu vou atrás, eu vou correr atrás de aprender, de entender como é que funciona. Então imagina o seguinte, é como trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque se desse para dar um pause, né, falava, não, vamos dar um pause, eu vou aprender e depois eu continuo. Mas não é assim, né? A vida não é assim. Ô, João, isso é tão sério que tem outra estatística também que você só é um empreendedor de sucesso depois que você quebra 3 vezes, né? E acho que todo empreendedor que não quebrou, fica tranquilo que você vai quebrar. Não, Você essa começou a empreender, matemática continua continua válida no valendo. Brasil. E poderia ser diferente se você, aos 18 anos, pudesse se preparar para depois entrar no ramo dos negócios? Com certeza. Olha só, o que vocês acham? A educação hoje prepara a gente para empreender? Prepara a gente para entrar no mundo dos negócios? O que vocês acham? Não, na minha visão, ela é muito básica no sentido assim de não preparar você nem para a vida, nem para o controle, tipo, financeiro, gestão da sua vida particular, quem dirá para uma vida de empresa, né? Ou Então, seja, não aprende nem cuidar das coisas de nada, casa, nem né? cuidar das coisas de casa. Você é preparado para o mercado de trabalho, É preparado para ser né? mão de obra. Sim. E na faculdade não é muito diferente. Não. Não é muito diferente. O que a gente observou na nossa experiência de vida, né? A faculdade prepara as pessoas para ser empregado. Então, mesmo algumas faculdades, por exemplo, administração, né, é muito voltada para você prestar contas para alguém, para fazer relatórios, para gerir números, mas não é para você tomar decisões. É para você ser um funcionário, né? E isso reflete muito negativamente na economia. E, João, isso reflete tão forte que a pessoa ela sai da faculdade achando que ela pode empreender. Porque, tipo, eu tenho a faculdade, O diploma, né? Eu tenho diploma, Eu tenho diploma, então... então eu posso montar minha própria empresa. E é aí onde entra a estatística da pessoa quebrar em menos de 1 ano, em menos de 5 anos, porque ela não tem preparação de empreendedorismo, de gestão, de liderança, como empresário, como empreendedor, e sim como colaborador, né? Ela aprende a ser o colaborador, daí ela tenta ser um empresário, tenta ser um empreendedor, ter seu próprio negócio,
negócio, gerir tudo aquilo, e ela não consegue, onde vem a frustração. A mentalidade continua de funcionário, Uhum. porém está no papel de empresário. E com diploma, E né? essa conta não fecha. Não fecha. Não- Agora vamos falar a verdade. O brasileiro é muito criativo. E isso a gente não pode negar. Não. Então, em termos de solução, de criatividade, isso é legal. Uhum. A gente sempre observa, né? E nós mesmos, né? Quanto nós somos criativos às vezes. Então a gente tem essa criatividade que é uma coisa que eu acho que isso sim é cultural, isso sim é inerente, né? Talvez pela realidade que a gente vive, pela necessidade de respostas, né? Mas a gente vive num ambiente que não nos favorece de nenhuma maneira. Então, ser um empreendedor, empreender, ter um negócio e ter sucesso é muito É desafiador. muito desafiador. O empreendedor, João, é porque para mim o empreendedorismo é desenvolver soluções para a dor do outro, seja através de produto, através de serviço, através de projetos. A partir do momento que você soluciona a dor do outro, você já é um empreendedor. E isso favorece muito o brasileiro, porque como ele é criativo, então ele vê uma pessoa ali com uma dificuldade ou não está encontrando algo, ele já fala, putz, vou criar aquilo ali, vou desenvolver aquele projeto, vou fazer aquele conteúdo. Então, o brasileiro tem esse feeling, essa facilidade. Isso favorece o empreendedorismo. Só que daí ele cria aquele produto top. A hora que ele precisa fazer a gestão de tudo isso, que é onde ele trava, porque ele não tem o conhecimento de empresário, de empreendedor. Porque você ser criativo e criar um produto, criar um projeto, é uma coisa. Agora, você vender isso para as pessoas, você ter lucratividade, isso aí é outra Construir coisa. um negócio, né? Construir um negócio, isso é muito diferente. E olha só, a gente observa que o empresário hoje tem muitas dores. Eu comecei há alguns anos já. Eu me lembro de muitas dores que eu tinha logo que eu comecei a empreender. Hoje, Robson, você acha que quais são ou qual é a principal dor do empresário hoje? A pessoa que está começando um negócio, principalmente quem está começando. Qual que você acha que é a primeira pancada que ele vai tomar? Na hora que ele entra no mundo dos negócios, a primeira porrada vem de onde? A primeira pancada que o empreendedor toma é a partir do momento que ele não entende que ele, de início, ele é tudo na empresa. Ele é o financeiro, ele é o comercial, ele é a mão de obra. Conforme vai evoluindo a empresa, ele precisa de equipe. Até ele entender isso, que ele precisa de equipe, é a primeira pancada que ele toma. A segunda pancada é montar uma equipe. Montar uma equipe é uma dor, né? O que você acha, Ju? Eu vou falar sobre a minha vivência, né? A primeira rasteira que eu levei foi achar que empreender eu só ia fazer o que eu gostava. Que eu sou muito boa em comunicação e vendas, então eu falei, vou empreender e agora só vou fazer o que eu gosto, né? Tipo, não vou mais precisar fazer o que os outros mandam, né? Vou fazer meu horário, liberdade de tempo, e aí é onde você desilude logo de cara, porque o empresário é aquele que é o primeiro a sair, primeiro a chegar, o último a sair, aquele, como o Robson disse, faz tudo e faz tudo aquilo que você não gosta, que nem, por exemplo, eu não sou muito fã de números, de controle financeiro, de contabilidade, de escritório, né, de contabilidade. E quando eu tive que lidar com isso, com banco, com contabilidade, com planilhas de Excel, com sistema, instalação, estoque, foi onde eu travei. E assim, se você não tiver como buscar um conhecimento rápido, você ali já é um risco grande de entrar na estatística. Era sobre isso que a gente estava falando. Se o empresário soubesse o que é empreender, será que ele começaria mesmo? Não. Isso que a Juliana falou é sensacional. Por quê? Porque a gente acha mesmo que a gente vai fazer só o que a gente gosta. Top. E aí você tem que fazer um monte de coisa que você não gosta. Um monte de coisa que você não gosta. O meu primeiro negócio tinha uma coisa que eu odiava. Sempre tem aquilo que... Porque assim, eu tinha 18 anos. Quando você tem 18 anos, né, então eu trabalhava CLT, eu trabalhava segunda a sexta, quando às vezes segunda a sábado, então eu tinha o final de semana livre. Acostumei a ter sábado, domingo livre para poder dar um rolê. Quando eu me tornei empresário, a minha folga era segunda-feira. E sábado e domingo eram os dias que eu mais trabalhava. Então assim, um garotão de 18 anos, né, isso não é fácil.
Claro que num dado momento eu entendi que é o que precisava ser feito. Mas tem gente que não está disposta a abrir mão, às vezes, disso para poder empreender. Mas isso não é o pior. Porque você tem que vender. Muita gente não gosta de vender. A gente ouve isso o tempo todo, né? As pessoas falam, eu não gosto de vender. E como que se constrói uma empresa se você não tiver quem vende, O né? sucesso de qualquer empresa está nas vendas, Tá né? As vendas, é o É o comercial, né? comercial. Então, assim, se não gosta de vender, já começou muito mal. Eu já não era esse cara, gostava muito de vender. Mas, por exemplo, fazer a gestão de pessoas é bem desafiador. Ainda mais quando você é jovem. Porque, por exemplo, eu tinha uma cozinheira que ela tinha mais de 20 anos de experiência com restaurante. Ela sabia muito mais do que eu. E a verdade é que é o seguinte, né? Uma senhora já experiente, né, receber ordem de um piá de 18 anos também é complicado. Então fazer essa gestão não é fácil. Naquele momento eu tinha vontade de desistir muitas vezes, né? Então eu fico pensando, né? Hoje, se a gente pudesse mostrar para uma pessoa que quer empreender como que é a realidade, eu acho que a gente mataria muito sonho, hein? Ô, João, e eu falo assim que o desafio do empreendedor é realmente quando você vai entrar para empreender, você buscar e estudar aquilo que você não gosta. Hoje, por exemplo, quando eu vou assumir um projeto, né, na questão do empreendedorismo, que eu quero desenvolver algo novo, eu sempre olho os pontos que eu não gosto para buscar informação sobre aquilo, porque eu sei que aquilo que vai ser a dor naquele projeto. Porque ou você contrata alguém para fazer, mas geralmente o empreendedor, quando ele está começando, né? Geralmente, que nem o Robson falou, ele que faz tudo, então que você se prepare para fazer aquilo que você não gosta, porque você vai ter que fazer, não tem como escapar. E fala pra mim, o que que é mais assustador no início do negócio? O que que vocês acham? Pra você, Robson, quando você começou, o que que foi mais assustador assim? Porque dá um frio na barriga, não dá, Dá. quando você começa? Muito. Sem Porque dúvida. você saiu das vezes do CLT, você tinha salário todo mês, agora você já nem sabe quanto você vai ganhar. Mas assim, o que que é mais assustador? O principal é que é uma novidade a todo momento, né? Ninguém é preparado para ser empresário. Não. A todo momento você recebe alguma novidade, algo novo para resolver. A qualquer momento você é totalmente bombardeado por algo novo E e não tem você não manual, tem né? onde recorrer. Não tem um manual. Não tem alguém para falar como eu resolvo isso. Olha o que está acontecendo. Você não se preparou para aquilo, simplesmente abandonou uma carreira CLT que vocês já tinham um certo hábito ali de cumprir de segunda a sexta, final de semana, como você já disse, totalmente livre, sem preocupação nenhuma. Segunda-feira, volta a trabalhar, tá tudo certo. Mas não, a partir do momento que você é empreendedor, você vai embora, os problemas vão com você. Vai. Te Ah, acompanha. isso é verdade. Eu falei que, né, que eu tinha folga segunda-feira, Uhum. mas o empresário, na verdade, não tem folga, né? Não tem. Porque segunda-feira era dia de fazer compra. Uhum. Então eu não ficava descansando. Eu só não abria o meu negócio, né? Mas acordava cedo, ia para os fornecedores, ou estava recebendo mercadoria que eu tinha pedido. Então, na verdade, E não tem muitas vezes folga. nesses dias de folga é os dias de planejamento. É o Dia que dia a de cabeça não planejamento. para. Exatamente. Dia que a cabeça não Eu para. acredito que tá na minha história pessoal, o que me assustava muito era a falta de experiência. Toda A experiência. falta de experiência, porque é uma coisa que o Robson falou: cada dia uma novidade, cada Uhum. dia um problema novo. Então você acorda, você não sabe o que você vai encontrar naquele dia. Sim. Como que faz, por exemplo, se eu não faturar o suficiente para pagar as contas? Alguém sentou com você e explicou o que precisa fazer? Não. Então, assim, se você tem um problema com um funcionário, como que resolve? Hum. Cara, a gente aprendeu dando porrada, dando Uhum. cabeçada. A gente aprendeu de um jeito Aprende errando, né? bruto. É bruto. Aprende errando. É um ensinamento, é um aprendizado muito bruto. Eu até entendo em partes por que às vezes algumas pessoas, hoje que têm algum resultado, algum sucesso, não querem compartilhar Uhum. o que elas aprenderam. Que é muito sofrido para aprender. Porque elas pagaram um preço muito alto. Uhum. Às vezes sacrificaram coisas importantes da vida. Mas a gente sabe que o conhecimento só tem valor quando a gente compartilha, né? Então é bem egoísta a pessoa às vezes não querer compartilhar aquilo. É um direito que cada um tem, né? Mas eu acho muito egoísta você não compartilhar o conhecimento. Por quê? Imagina só, se eu gosto de alguém, eu não quero que ela passe o que eu passei, né? Então eu acho que proporcionar
o mínimo de conhecimento antecipado para as pessoas poderem começar um negócio seria o ideal. Mas não quer dizer que isso é possível. Então, a melhor maneira é o quê? De repente, ajudar as pessoas que já estão empreendendo, né? Eu gostaria muito, por exemplo, de ter alguém na época que tivesse experiência no meu ramo e que sentasse comigo uma vez por semana ou de vez em quando me desse umas dicas, né? Porque eu não me lembro de ninguém, a não ser o meu pai, né? Que tinha experiência em outros tipos de negócio, mas que me ajudava às vezes porque é meu pai. Mas só que mais ninguém. Ô, João, mas acho que isso é muito cultural do brasileiro, né? Ele ter medo da concorrência, ele não querer transmitir o que ele tem, que ele aprende, né, o conhecimento dele, porque, tipo assim, eu vou entregar meu conhecimento de mão beijada, vai que meu concorrente tá vendo esse conhecimento e vai usar ele contra mim. Então, assim, e tem muito isso na cultura brasileira, por isso que é difícil encontrar empresários dispostos a passar todo esse conhecimento, que é a dor de todos os empresários, né? Por exemplo, você estava falando de dor aqui, eu estava pensando aqui, gente, a minha maior dor, e é uma dor que demorou anos para mim conseguir criar essa estratégia, que é a lucratividade. Você conseguir fazer todas as áreas da sua empresa rodar em conjunto para que a empresa seja lucrativa. Porque uma coisa é você ter uma empresa que vende muito, outra coisa é você ter uma empresa que dá lucro. Então eu tive essa experiência porque eu quebrei faturando muito. E aí as pessoas perguntam para mim, Juliana, como você quebra faturando muito? Porque eu vendia muito, mas não tinha lucro. Então, criar essa roda, fazer essa roda rodar, né, com vendas, com financeiro, com pessoas, numa engrenagem que dê certo, é muito difícil. Isso daí, quando você encontra alguém que te passe esse feeling, esse caminho, olha, vai assim, faz assim, que você vai conseguir organizar a sua empresa para ela ser lucrativa, é a chave de ouro, né? E as pessoas quase não querem entregar isso daí. Verdade, João. Em algum momento você identificou que você deixou de ser amador e passou a ser um empreendedor profissional. Como foi esse momento? Olha, demorou muitos anos para isso acontecer. E essa talvez é a grande chave, né? Do que a gente está falando aqui. Porque o empresário, para aprender a ser relevante, a ter resultado, quem dera fosse uma faculdade, porque uma faculdade é 4 anos, né? Então, eu posso dizer para você o seguinte, eu demorei 20 anos para poder falar assim, eu aprendi alguma coisa relevante e aprendi a ter resultado nos negócios. Porque tinha resultado às vezes, mas aí você falta em uma área, né? Você tem um conhecimento em uma área e você não tem outra. E aí, de repente, quando você percebe, o seu negócio está indo para o buraco. É por isso que tantas empresas quebram, né? É por isso que todos nós já tivemos essa experiência, né, de não dar certo. A diferença é que a gente não desistiu. Então, hoje é legal falar sobre isso porque a gente já passou. Mas e quem está passando agora? Né? E quem está passando agora? Eu não sou essa pessoa, Ju, Uhum, que não gostaria de passar o conhecimento. uhum, Aliás, eu tenho uma tese bem interessante sobre essa questão de conhecimento. Porque eu trabalhei muitos anos no mercado de energia elétrica e eu sempre fui um excelente vendedor. Inclusive, né, a empresa na qual eu ainda sou parceiro, né, me chamou, às vezes, para compartilhar com outros vendedores a minha experiência, né, até para dar treinamento para outros vendedores. E eu sou aquele camarada que eu ensino tudo que eu sei. Ensino tudo. Eu vou lá e falo, e eu falo assim, eu ensino o pulo do gato. Então, se eu vou dar Você um realmente curso, entrega. eu entrego. Eu vou dar um treinamento, eu vou dar um curso, eu entrego tudo que eu sei. Só que algumas pessoas às vezes chegavam para mim e falavam assim, João, esse pessoal vai ser seu concorrente. Esse pessoal trabalha no mesmo ramo que você. Você está ensinando o pulo do gato. Porque eu ensinava as estratégias que eu usava para fechar negócio nas reuniões com as diretorias das empresas. E eu dava um mapa. Ó, se acontecer isso, você faz isso. Se falarem isso, você responde dessa maneira.
passo a passo, eu dava um passo a passo. E as pessoas falavam, João, você não pode fazer isso, cara, você está ensinando o pulo do gato. E eu falava assim, tem uma coisa que você precisa considerar. Para pular que nem gato, tem que ser gato. Então, se você ensinar o pulo do gato para um cachorro, para um macaco, não adianta nada. E vamos falar a verdade? Tem coisa mais gratificante do que você ensinar uma pessoa e a pessoa ter sucesso graças àquilo que você ensinou para ela? Não, é prazeroso, né? E outra, a gente está falando do mercado que é muito grande. Qualquer pessoa hoje que tem medo da concorrência, eu acho que nem deveria estar empreendendo. Porque nós temos um país gigantesco, um mercado fantástico, que cabe todo mundo. Então, a pessoa pensar que eu não vou compartilhar o que eu sei por causa da concorrência é uma forma muito pequena de enxergar o mundo. Você acha que o empreendedor maduro encara a concorrência como um parceiro? Eu tinha um ditado que eu dizia assim, ó. Às vezes eu ia conversar com os diretores dessa empresa, né? E eles perguntavam como é que estava a concorrência. Porque quando a gente começou no mercado de energia, no Paraná, mercado livre de energia, tinha pouquíssima concorrência. Então, a gente nadou de braçada. Mas depois vieram os concorrentes. E aí os concorrentes vinham com agressividade, com propostas malucas às vezes, né? Oferecendo coisas doidas para os clientes e tal. E o pessoal ficava preocupado. E eu falava assim, gente, a concorrência trabalha para nós. Porque nós somos os melhores. Aí entra a questão de você ter conhecimento das suas competências e saber quem você é no mercado. Porque quando você sabe quem você é no mercado, ponto. A concorrência pode fazer o que ela quiser. Então, o concorrente, eu adorava quando o concorrente ia antes de mim em algum cliente. Porque eu já sabia que ele tinha falado um monte de bobagem. E eu tinha a condição de mostrar o quanto nós éramos bons. Para mim era muito melhor ir numa empresa que já tinha sido visitada por algum concorrente do que eu abrir a empresa que nunca tinha Recebido visita. recebido nenhum tipo de visita nessa área. Então eu falava, cara, a concorrência trabalha para nós. Porque quando a gente é muito bom no que faz, então assim, é bom que eles vejam o quanto a concorrência é ruim. Sim. Então você precisa saber onde você está no mercado, você precisa saber quem é você. E a concorrência, ela tira o empreendedor da zona de conforto, né, João? Porque a zona de conforto é algo que é muito arriscado para o empreendedor. Ele achar que ele já sabe tudo, que a empresa dele é top, então agora, né, vou ficar de boa. Então, eu falo que a concorrência, ela é muito boa para o mercado e para o empreendedor. Para o empreendedor não estacionar, ele sempre ter visão, buscar conhecimento e também inovação, né? Então, a questão da concorrência eu enxergo assim, é um impulso para os empresários seguirem e conseguirem desenvolver mais ainda, não só os seus negócios, seus produtos. Eu acho a concorrência muito saudável na questão do A empreendedorismo. concorrência te obriga a estar em constante crescimento. Constante A partir do crescimento. momento que você parar, É. ela pode te atropelar, né? Dê ouvido porque esse cara tá falando, tá? Porque ele é do ramo de telecom, então ele sabe o que ele tá Nossa, dizendo. ele sabe da concorrência. Telecom, a concorrência é forte. Forte. É forte, não é, Robson? Forte, é. E Mas, tem Jô, grandes empresas, né? Porque é o seguinte, só pegando esse gancho da Telecom, porque assim, tem empresas gigantescas. Você está num mercado onde tem empresas gigantescas. E você tem um lugar, né? Você tem o seu lugar no mercado, sim, né? verdade. Essas grandes que nos obrigam a estar em constante crescimento e acelerado. Que a qualquer momento que você parar no tempo, as grandes te atropelam. E você criando soluções para as pessoas. Por isso que você consegue estar no mercado, né? Porque você está Sempre, é. atendendo um nicho de mercado que às vezes essas empresas não estão atendendo satisfatoriamente. Sem dúvida. Top. Isso é muito legal. Ju, em que momento que você identificou que você deixou de ser uma empreendedora amadora para ser uma empreendedora profissional? Foi quando eu comecei a buscar coisas que eu não tinha conhecimento. Porque eu sabia, tipo assim, eu chegava até um ponto que eu buscava e eu estacionava. Parecia que eu não conseguia passar, mudar de nível. E eu falava, tá faltando algo que eu não tenho conhecimento. Porque se eu tivesse, eu já estaria mudando de nível. E foi onde eu comecei a buscar coisas que não tinha no ciclo, no ambiente que eu frequentava. E foi onde eu descobri que eu precisava mudar de ambiente, mudar de pessoas.
Como assim? Buscar em pessoas que já tiveram, já passaram pelo caminho que eu queria trilhar. Então foi onde eu comecei a buscar cursos fora da minha região, porque na minha região não tinha aquilo que eu necessitava. Então eu comecei a ir para mais longe e buscar conhecimentos diferenciados, como por exemplo mastermind, mentorias de negócio. A minha dor era muito na questão financeira, a organização financeira da empresa. Como eu disse, eu faturava muito, mas na hora de fechar as contas, eu tinha uma dificuldade muito grande. Parecia assim que as contas sempre entrava primeiro que o dinheiro. Mas eu vendia muito e eu falava, gente, como assim? Eu vendo tudo isso e na hora parece que a conta chega e o dinheiro não entra. Então eu tinha dificuldade de fazer essa gestão. Foi onde eu comecei a buscar os especialistas. E só que isso custou muito caro para mim na questão de dinheiro e de tempo. Que eu acho que a maior dor do empreendedor é o tempo. Você ter que ficar fora da sua empresa, você que está começando, que nem você disse, você que faz tudo e que ficar 4 dias para um mastermind ou para um treinamento ou para uma imersão, era muito sacrificoso. Então eu tive que brigar com a minha mentalidade de empreendedora, porque no fundo, você tem um ego que fala assim, você não precisa disso, você já sabe tudo. Então, tipo, só que eu sentia que, eu falava, como eu sei tudo e tô travada aqui, entendeu? E foi através buscando muito conhecimento que eu consegui mudar de nível e dar aquela alavancada e saber o que eu estava errando, né? Buscar a informação, porque quem já passou, como o Casavecchia disse, quem já passou, ele consegue dar um direcionamento. Isso facilita, coisa que às vezes vai demorar 5 anos, numa virada de chave que a pessoa te fala, você já fala, é isso que eu tenho que mudar, é isso que eu tenho que melhorar, é tal pessoa que eu tenho que contratar, porque o conhecimento ele favorece e ele impulsiona tudo, né? Então, para mim, foi o conhecimento, buscar conhecimento que eu não tinha. Olha só, a Juliana, ela já tocou num assunto que acho que faz muito sentido a gente abordar aqui. Porque a gente começa a ter problema a partir da hora que inicia o nosso empreendimento. E a grande questão é o seguinte: olhando para o nosso país, olhando para o que existe hoje, né? Onde as pessoas buscam solução? Onde, primeiro lugar que as pessoas buscam respostas? Porque lembra, né? Eu comentei. Eu estava tendo dificuldades e procurava o meu pai, que era de outro ramo, né? Ele era de outro ramo, mas era um empresário, né, experiente, me ajudava muito. Não sabia das minúcias do ramo que eu estava, né? De restaurante, churrascaria, mas era um empresário experiente, então me ajudou bastante. Agora, o problema, às vezes, é quando você busca informação onde as pessoas não têm o resultado que você precisa, que é o que a Juliana falou. É porque você se conectar com pessoas que já estão no nível que você gostaria de estar, que já sabem o que você gostaria de saber, que já fazem o que você gostaria de fazer, faz todo sentido. Agora, não é isso que acontece. Porque muitas vezes eu fui pedir ajuda para minha mãe. A minha mãe é uma pessoa sensacional, mas ela não sabia nada do mundo dos negócios. Às vezes eu pedi ajuda para o meu irmão, ou para um tio, ou para um amigo. E esse é um erro, né? Que acho que todo mundo comete em algum nível. Porque quando você dá ouvidos para uma pessoa que não tem os resultados que você gostaria de ter, muitas vezes aquela opinião já nem deveria ser considerada. Aconteceu isso com você, Robson, alguma vez? Sem dúvida. Na minha família, eu sou o primeiro empreendedor empresário. Então, meus pais toda a vida trabalharam como CLT, meus tios também, e eu fui o primeiro aventureiro. Quebrei muito a cara até dar certo e consegui. Mas toda a minha realidade só mudou. Eu saí desse momento de amador para um empresário profissional a partir do momento que eu entrei num grupo de mastermind, que foi onde tive a honra de conhecer vocês. E Verdade. desse momento em diante, que não faz muito tempo, há 4 anos atrás, né? Foi onde começamos essa trajetória. E daquele momento em diante, a minha realidade mudou. Eu estava completamente estacionado, tinha uma barreira no meu mercado que eu não conseguia ultrapassar aquele faturamento. Eu achava que era vender cada vez mais, tem que vender, 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 mas não ia. Eu não entendia que o problema estava em mim mesmo.
Foi nesse Mastermind que eu descobri que eu precisava sair da empresa e deixar ela voar. Legal. Ô Ju, eu sei que você teve experiência, porque assim, a gente falou aqui, né? Onde busca soluções Uhum. quando o empreendedor tem dores, tem problemas para resolver. Então, o pessoal busca em casa, a gente busca às vezes no nosso círculo de amizade, família e tal. Nem sempre é a melhor solução. É. Eu sei que você teve experiência, por exemplo, inclusive experiência positiva, com o Sim, Sebrae. sim. Como é que foi a sua experiência com o Ah, Sebrae? quando eu empreendi a primeira vez, o Sebrae foi a salvação da lavoura, como eu falo. Foi onde eu não quebrei logo nos primeiros 6 meses por causa do Sebrae, porque eu entrei em desespero, como eu falei, eu empreendi porque eu era muito boa em vendas, né, em comunicação, mas na hora que chegou que eu tive que fazer a gestão, porque eu era sozinha, né, na minha primeira empresa, eu me vi totalmente perdida e eu tinha feito um investimento que era tudo que eu tinha de reserva até aquele momento, eu tinha investido no negócio, então eu comecei a ficar desesperada, porque ia vir a frustração de perder o negócio e perder toda a reserva que eu tinha feito quase de uma vida, né? Até aquele momento. Então, assim, eu fiquei muito desesperada e comecei a pesquisar. Na época, a internet não era tão disseminada como agora, né? Então, foi bastante no boca a boca. Eu sempre tive uma boa comunicação, então eu comecei a conversar com pessoas para entender onde essas pessoas buscavam informação sobre negócio. E foi onde me indicaram o Sebrae naquela época. Como eu disse, eu empreendo mais de 15 anos, então acho que eram uns 17 anos atrás. E aí a pessoa falou: não, busca o Sebrae que você vai ter, né, lá algumas respostas que vai fazer sentido para você. E foi onde eu busquei a plataforma naquela época. Eu tinha que vir para Campinas 2 vezes na semana, porque eu preferi o presencial, porque eu tinha pressa. Eu queria algo rápido para mim ter resultado, porque eu estava já com a corda no pescoço, como o João falou. É tipo, naquele momento assim, empreendi, mas não sei o que fazer. Então, e o empreendedorismo, ele é muito dinâmico. Então, você não tem muito tempo. Fecha um mês, você já tem aluguel para pagar, você já tem contas a pagar, contas a receber, você tem que fazer compras, você tem que vender produto, né? Então, você tem que investir na empresa para ela modificar. E eu, daquela forma, e agora? Sabe o que eu faço? Não faço? Eu invisto? Não invisto? Eu paro? Eu recuo? Eu fecho? Eu amplio, né? É tantas perguntas que eu falei, não, eu vou pro Sebrae. E realmente o Sebrae, assim, foi uma plataforma naquela época que me ajudou muito. E até hoje, quando eu dou mentoria para empreendedores, se a pessoa eu vejo que ela está muito no início do empreendedorismo, eu gosto de indicar porque lá aprende o básico, né? Que é isso que eu falo, que a gente deveria ter vindo com esse básico da escola, né? Mas a gente não vem, então o Sebrae ele Poderia dá. ter sido assim, né? Poderia ter sido assim, porque evita Ainda não muita. é. Não, ainda não é. Olha, 17 anos, né? Agora, 17 anos e ainda não é. É uma coisa incrível, né? Como que o empreendedorismo não é valorizado nesse sentido da educação, né? A maioria das pessoas tem muita pressa. Da pressa. E o Sebrae também me ajudou numa época da minha vida. Uhum. Mas quem tem pressa, né, não vai procurar o Sebrae ou não vai gostar daquilo que o Sebrae oferece. Não, E aí as pessoas vão para onde? Para a internet. internet. Hoje, a internet é um buraco negro, né? É. Ao mesmo tempo que tem tudo, não tem nada. Você não encontra nada. Porque você precisa de uma informação específica, você digita lá na internet e aparece milhares de opções. Mas você não acha a bendita informação que você precisa. Ô, João, e muitas vezes você nem sabe o que você precisa. Como que você vai fazer a busca se você não sabe o que você precisa? Você precisa descobrir o que você precisa primeiro. Exatamente. E o pior, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Mas se em algum momento a gente tem uma dor que, assim, nos atrapalha muito e a gente precisa de uma resposta, você procura na internet, primeira coisa que você faz, porque é o mais rápido. O celular está à mão, o computador está na mesa. Vai lá e busca. Uhum. Agora, quando você acha que achou, falou, opa, aqui, acho que achei. E aí você vai assistir um vídeo ou ler o que está na página. E parece a promessa da resposta que você precisa. E aí você descobre que no final é um cara vendendo um curso ou um treinamento. Já passaram por isso também ou não? Muito. E é frustrante. Eu acho o máximo as pessoas venderem cursos, treinamentos na internet. Eu não tenho nada contra, tá? Eu acho isso sensacional e isso tem contribuído para o crescimento, né, de um número inimaginável de pessoas. Mas o empresário, como a Juliana já colocou, precisa às vezes de resposta muito rápida. E aí? Quando você precisa de resposta rápida, aonde a gente acha? O nosso amigo Robson já falou. A gente se conheceu num grupo de mastermind.
E vamos ser sinceros, né? O grupo de mastermind é sensacional. Aí foi o melhor investimento da minha vida. E olha, as pessoas não fazem ideia do que é um mastermind. É até bom a gente falar aqui no podcast Deixa o claro. que é um grupo de mastermind. Porque pode ser que muita gente não faça ideia do que é. Já tenha ouvido falar, mas não saiba, né, o que é um grupo de mastermind. Uhum. Né? O grupo de mastermind, ele é um grupo onde os empresários de vários setores se reúnem para trocar experiências. E o que é legal? Todo mundo que está no grupo tem o mesmo propósito, tem a mesma missão ali, que é buscar ferramentas para continuar crescendo, evoluindo e expandindo. Todo mundo está na mesma vibração, está na mesma energia, na mesma vibe. E aí o que acontece? Você está ali num grupo de pessoas, alguns com mais experiência, outros com menos, um em uma área, outro em outra. E aí quando você tem um problema, você coloca no grupo. E aí você fala lá, gente, ó, eu tô com um problema assim, assado. E aí, no mesmo instante, alguém do grupo levanta a mão e fala assim, olha, eu passei por isso e resolvi assim, assim e assim. Então, em questão de minutos, a sua resposta tá na mão. Tá. Só que tem um problema. Uhum. Participar de um grupo de mastermind É um não é, investimento alto. não é fácil, porque não tem muitos grupos de mastermind bons por aí. E é caro. Uhum. Caro no sentido É um de... investimento alto, né? No sentido... Porque é barato, a gente sabe, né, Robson e É um Ju? investimento para quem está iniciando, não consegue. Não consegue. encarar um Porque investimento hoje, desse. vamos falar assim, um grupo de mastermind hoje, de entrada, assim, um grupo de mastermind que não seja muito badalado, que não tenha grandes personas, Uhum. você vai gastar aí uns 50 mil reais por ano para participar. Mais ou menos isso, não é? Sim. Mas tem grupo de mastermind aqui de 300, de 400, de 500 mil reais. Então imagina só, né? Dispor de uma quantia dessa de dinheiro para participar de um grupo. Para algumas pessoas isso às vezes nem faz sentido. Não. Inicialmente, então, E quando a gente começou, acho que vocês já tinham participado de algum mastermind? não. Então Foi o nós primeiro. fizemos parte. Foi o primeiro mastermind meu, o seu Meu e seu também. também, né? Isso, é. Então foi o primeiro mastermind de nós três, né? Sim. Isso. E foi um divisor de águas, né? Foi um divisor de águas, né? Então, assim, a dinâmica do mastermind é muito legal. Porque é muito rápida a resposta. E outra, você tem ali pessoas que já passaram pelo problema. Uhum. E às vezes você não precisa passar pelo problema, né? E o tempo também, o dinheiro e o tempo, para aprender. Sim. A pessoa já te ensinou. Né? Eu já vi histórias de grupo mastermind, por exemplo. Né? Eu me lembro uma vez que um grupo de mastermind, que não era o nosso, né? Tinha um empresário que estava abrindo uma unidade de um supermercado. Uhum. E ele comentou no grupo, ele falou assim, olha, eu já localizei ali um espaço, né, num determinado bairro da cidade, para abrir uma nova unidade. Né? E no grupo tinha um camarada que conhecia aquela região muito bem. Conhecia aquela região muito bem, conhecia inclusive o próprio local que esse empresário tinha sinalizado. E ele falou assim, olha, procure informação com alguém dali, procure informação com outro empresário e tal, porque aquela região aparenta ser uma coisa que não é. Já teve um mercado ali e não deu certo. E aí, por causa dessa sinalização, ele resolveu fazer um levantamento mais detalhado e descobriu que, de fato, lá não era o melhor lugar para abrir. Agora você imagina o seguinte, se esse empresário não está num grupo de mastermind, e ele abre o mercado, prepara tudo, coloca toda a instalação, contrata um time, passa um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, para descobrir que ele era um lugar ruim. João, quanto tempo e quantos milhões perdido por falta de informação? Por falta de informação. Então, talvez hoje, né, o ativo mais precioso que a gente pode agregar ao nosso negócio é a informação. É a informação. E num grupo de mastermind você tem informação da melhor qualidade. Mas infelizmente, um grupo de mastermind ainda não está ao alcance de todos. E não é só isso, né? Existe o preconceito. Porque as pessoas imaginam que, vou participar de um grupo de pessoas, um grupo de uma vez por mês, reunir com gente para bater papo, pagar Nossa. 50 mil, 100 mil, 500 mil.
E a gente sabe que as pessoas que vão para o Mastermind, elas aceleram, né, os seus Acelera. resultados, multiplicam os seus resultados. Sim. A verdade, a gente descobre depois que é um investimento muito pequeno, Muito perto do pequeno. resultado que a gente obtém. Diante do resultado. E agora vamos falar a verdade. Vamos lá, vamos para um assunto agora que eu acho que é talvez o cerne desse podcast número 0, tá? Porque a gente já passou por tanta coisa Sim. no mundo do empreendedorismo. Somados aqui aos nossos anos de experiência, nós temos mais de 50 anos de experiência no empreendedorismo. E a gente tomou muita porrada. A gente aprendeu, às vezes, pagando um alto preço, né? Tempo, dinheiro e outras coisas, né? Que cada um de nós sacrificou para chegar onde a gente chegou. E quando a gente estava no grupo Mastermind, a gente sempre teve essa afinidade, né? Sim. Sempre teve essa afinidade de criar soluções, de ver o cliente como alguém que precisa de algo, né? E não simplesmente um comprador de um produto. Eu acho que isso é o grande diferencial hoje do empresário de verdade. Porque o empresário de verdade, ele não está preocupado em criar um produto e achar alguém para comprar o produto dele. Ele está preocupado em identificar uma demanda no mercado e aí criar uma solução. E foi o que nós fizemos, né? A Equipax nasceu de uma grande e profunda demanda que existe no mercado, que é a boa informação, mas não é simplesmente informação como um curso ou um treinamento. É a resposta rápida que o empresário precisa. É a resposta rápida que a gente encontrou no Mastermind. A gente experimentou isso, né? A resposta rápida. Porque, vamos falar a verdade, é muito ruim você ir para a internet e demorar horas e horas e horas e levantar da cadeira às vezes sem ter uma resposta. Ou, pior ainda, você gastar um dinheiro, investir um dinheiro, achando que num determinado curso ou treinamento você vai encontrar a resposta que você procura, e chegar no final, ou na metade, porque às vezes a gente vai só até a metade, né? É. E já sabe que não é aquilo. E aí você perdeu tempo, perdeu dinheiro e não teve a resposta que precisava. A gente tem muitas coisas para compartilhar dentro dos nossos ramos de atuação. Mas é muito ruim ver que tem pessoas começando, outras que já estão no universo, no mundo do empreendedorismo, outras querendo entrar e com um grande risco, né, uma grande possibilidade de quebrarem a cara. Foi aí que surgiu a ideia da Equipax. Né? A Equipax é essa plataforma maravilhosa de streaming, né, voltada para o empreendedorismo, trazendo para o mundo do empreendedorismo a dinâmica do grupo Mastermind. Que é o quê? Resposta rápida. A dor, às vezes, do empresário é respondida com uma dica. 2, 3. Às vezes em 1 minuto, 2 minutos, 3, 5. Mas não quer dizer que tudo o que você precisa saber é necessário fazer um curso. Quantas vezes, né, Ju? Quantas vezes, né, Robson? A gente estava lá com uma dor, com um problema, e alguém levantou a mão e falou para nós: olha, eu passei por isso. E resolvi assim, assim, assim. Qual que era a primeira coisa que você pensava? Nossa, é a melhor sensação do mundo. Melhor estacionamento. É que para você é um problema que o mundo tá desabando. Aí uma pessoa em poucas palavras te entrega tudo que você Você precisava. sabe o que eu pensava? Ok. Cada dia que passa, esse Mastermind fica mais barato. Não, João. É essa a sensação. Não é? É. Não é? Porque Realmente. Conhecimento direto, rápido, específico e assim, de uma forma que você fala, poxa, é isso que eu precisava, eu essa não sei, direção, eu não essa sei vocês, ferramenta. tá? Mas, por exemplo, quando eu entrego uma informação ou quando eu recebo uma informação, a minha cabeça é muito doida, né? E assim, passa muitas coisas na minha cabeça. Mas eu tenho o hábito de calcular, imaginar qual é o valor daquela informação. Em termos financeiros. Você já para pensar? Quanto que vale uma informação? Uma informação muda todo o jogo, né, João? Faz Muda o você. jogo. Dependendo.
o caso que eu contei aqui do supermercado, né? Quanto vale essa informação para aquele empresário? Então, assim, esses dias atrás, eu passei uma informação para uma pessoa que eu nem conhecia muito. E ela queria saber como que ela fazia para ir legalmente para os Estados Unidos. Eu já pesquisei, já estudei, tinha planos de ir embora do Brasil, né? E eu tenho muita informação sobre isso porque né, a gente tem planos ainda de, em algum momento, ir morar fora. E já teria ido se não fosse outros planos que surgiram. E eu passei para a pessoa algumas informações que eu tinha, sim, num bate-papo. E depois eu fiquei pensando assim, se essa pessoa fosse buscar essas informações hoje, ela iria gastar pelo menos uns 10 mil reais. João, me tira uma dúvida. Esse papo durou quanto tempo? Não durou 5 minutos. Para você obter toda essa informação que você entregou em 5 minutos, quantos meses ou até anos você levou? Uns 3 anos. Uns 3 anos de Você preparo. sintetizou 3 anos em 5 minutos. Falei Quanto para... tempo essa pessoa ganhou na vida? Muito tempo. Porque essa pessoa, ela já tem um parente que mora lá, ela quer muito ir e não sabia o caminho. Já gastou dinheiro com alguns picaretas que tem no mercado e tal. E eu sabendo disso, falei, não, não faça isso. Faz isso, faz isso, faz isso. Eu dei umas 3 ou 4 dicas, passei ainda 2 sites e um e-mail para ela em 5 minutos. E a gratidão dela foi lá em cima, né? Então, onde eu encontro, né, essa pessoa, ela me agradece até hoje pelas informações, porque ela já está mexendo com o processo dela e poupou aí um bom tempo e um bom dinheiro. Então, eu recebo muita informação útil de amigos, no grupo de mastermind, né? Às vezes até num Reels. Então, o que eu penso? Não me custa nada compartilhar o que eu sei. Quanta informação eu não recebo? Né? Só que aí a gente criou então a Equipax, voltada para o empreendedorismo, onde o empresário vai encontrar informações diretas e objetivas sobre o seu negócio. Como ter sucesso, como não perder dinheiro, como ganhar tempo, como não levar porrada como a gente levou. Com certeza. E isso é muito legal, né? Muito Já legal. imaginou se tivesse uma Equipac quando a gente começou? Meu Deus. Seriam 10 anos sintetizado em um mês. Em um mês. Não é? Eu falo, seria anos e minutos. Acho que dá para fazer essa Sim, conversão, anos e realmente é. minutos, né? Eu falo assim que só do empresário conseguir, um empresário de sucesso, conseguir compartilhar o seu conhecimento é um transbordo para ele. E quando ele faz isso, ele está ajudando pessoas que nem você disse no início, isso aí reflete muito na vida dele. Eu falo isso porque hoje, quando eu consigo transmitir algum conhecimento, como você fez com essa pessoa, em 5 minutos dar várias dicas ali que facilitou a vida dela, isso retorna para você de uma forma que você consegue transbordar aquele sentimento e você começa a prosperidade, né? Aquela questão de transbordo, prosperidade. Então eu falo assim, faz todo sentido. E a Equipax, ela facilita essa pessoa que está num nível hoje, que ela já viveu todo aquele caminho, toda aquela trajetória de empreendedorismo, poder entregar esse conteúdo para pessoas que estão iniciando, eu falo que isso aí é propósito, né? Para mim, quando o João fez o convite, na hora eu pensei, meu propósito de ensinar empreendedorismo para as pessoas está cada dia mais perto com a Equipax. Nós três estamos vivendo, né, o nosso propósito aqui, né? Propósito. Que é compartilhar o conhecimento, a experiência, ajudar as pessoas. Então, é o que a gente tem aprendido, né? Com o nosso mentor. Nós temos um mentor em comum, né? Sério. Vou até mandar um abraço para ele, pro Marcos Fiel, né? Sim. Nosso amigo, mentor, líder, meu sócio, né? Então, é muito bom tudo que a gente Sim. tem aprendido nessa caminhada de inteligência emocional com ele. E, claro, hoje a gente tem clareza sobre como viver o nosso propósito, né? Sobre o que nós podemos fazer para contribuir para a melhoria, né, do nosso país, do mundo até. Eu sou um cara que sonha alto. Com Né? certeza. Eu vejo muitas portas abertas hoje para o nosso projeto.
E eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Eu tenho que sempre ser sincero com vocês aqui. Eu estou muito entusiasmado, Uhum. né, com o projeto. Por quê? Porque eu vejo todo dia eu encontro pessoas que precisam do que a gente está oferecendo. É incrível Incrível. como tem pessoas que precisam. Eu fico pensando, sabe o quê? No nosso assinante, né? Porque imagina só, é, eu conheço. Vou usar um exemplo concreto, tá? Eu conheço uma pessoa, que é uma amiga, que é dentista. E ela tem um pouco de dificuldade, sabe? Em deslanchar Uhum. na sua carreira profissional e tal. Né? É uma pessoa que não tem muita habilidade com vendas, é uma pessoa meio introvertida, é uma excelente profissional. Mas ela não tem tanta habilidade para se vender, porque o dentista, o médico, qualquer profissional liberal precisa se vender. O advogado precisa se vender, né? Uhum. Qualquer empresário precisa vender o seu produto, o seu negócio, o seu serviço. Então, eu conheço essa pessoa que tem esse perfil, né? E eu conheço uma outra pessoa que também é dentista, aqui no interior de São Paulo. E ela é um case de sucesso. Ela começou uma clínica numa cidade de classe baixa, uma cidade pequena de interior, de classe C e D, vamos dizer. E a clínica dela é um sucesso. Mas ela é uma vendedora nata. E eu ficava sempre pensando, como fazer para conectar essas duas pessoas? Como fazer para essa que sabe manter a agenda cheia, ajudar aquela que não sabe? Então a Equipax hoje é a resposta para isso. Sim. Eu já falei, né, pro esposo dessa minha amiga, lá de Presidente Prudente, né, que eu quero ela produzindo conteúdo, né, para nossa plataforma. Por quê? Porque ela tem algo a ensinar. Ela tem algo relevante a ensinar para outros dentistas. Ela tem uma habilidade extraordinária de fazer aquilo que muitas vezes os outros dentistas não aprenderam. Os dentistas aprenderam na faculdade, exercer a odontologia, mas não aprenderam a vender, não aprenderam a fazer a gestão da clínica. E ela aprendeu. Então, assim, cara, que legal você encontrar pessoas que sabem e conectar com as pessoas que precisam saber. Então, nós teremos na nossa plataforma o assinante, Uhum. que é aquele que precisa saber, e os nossos parceiros produtores de conteúdo, né? Que são aquelas pessoas que vão produzir o conteúdo para aqueles que precisam. E muito legal, né? Porque a gente fez um modelo de negócio onde essa informação vai ser rápida e direta. Rápida e direta. Né? Rápida e direta. Aquela pegada do Mastermind, né? Sim. Muito bom. Isso vai facilitar muito. Não tenho dúvida Não disso. tem. Né? Porque, imagina só, uma pessoa que hoje tem um negócio que não está indo muito bem. O Robson já foi do ramo de pizzarias, né, Robson? Sim, Já, também. já foi também, né? Também. Um dia nós vamos fazer um podcast só sobre os nossos Os negócios, né? foram As histórias vários. dos nossos negócios. Uhum. Não, isso dá, eu acho que dá até mais de um podcast. Dá, porque Eu é acho que a muito gente vai ter que negócio. fazer um podcast pra Juliana, um pro Robson e um pra mim. Uhum. Só pra falar Né? dos Só negócios. pra falar dos negócios que a gente já fez, né? Então o Robson já fez, já teve uma pizzaria, inclusive, você sabe, né? A gente rasga elogios pra qualidade da pizza. É uma pena que, né, não existe mais. Mas, imagina o seguinte. O dono de uma pizzaria, às vezes, tá aí com uma pizzaria num determinado lugar, num bairro, não tem experiência, tá patinando, não sabe às vezes o que fazer. O Robson sabe o que fazer para a pizzaria ter sucesso. Sim. E o Robson vai produzir um conteúdo, né, Robson? Com certeza. Ensinando esse pessoal, ó, como que você faz a sua pizzaria ser relevante. O Robson pode ensinar tanto o que não fazer, como o que fazer. Essa é a vantagem da experiência, né? Uhum. A gente pode ensinar E é mais importante o que não fazer muito mais do importante, que o que né? fazer, Porque né? é geralmente o que as pessoas estão fazendo, Sim. o que não era para fazer, né? É Bem incrível, né? Mas a maioria dos empresários hoje estão fazendo o que não deveriam fazer. Né? Então eles têm que aprender o que não fazer, mas têm que aprender o que fazer também. O Robson, eu tenho certeza,
Em 3 minutos, ele dá pelo menos 5 dicas. Sim. Como ter uma pizzaria top. É ou não é, Robson? Sem Muito. dúvida. Facilita muito. Agora imagina. Quanto vale isso para um empresário? Não tem preço. E o assinante paga um Tem valor, valor. um valor pequeno, né? Uhum. Para ser assinante. E ter uma resposta, muitas vezes, que, se fosse o caso, estaria recebendo um grupo Mastermind. João, essa que é a diferença. É isso que a gente quer na Equipax, né? Que ela seja acessível para as pessoas que estão precisando desse conteúdo de empreendedor, encontrar ali nessa plataforma de streaming de uma forma acessível mesmo e de uma forma que ela encontre direção, que seja direto, não que ela tenha que ficar procurando, pesquisando, perdendo horas de pesquisa para achar uma resposta que às vezes demora 3 minutos. Ele não vai ficar lá perdendo tempo, né? É. E eu vou falar a verdade. Hoje, o que eu imagino, tá? Se o nosso assinante entra na plataforma e recebe um feedback, uma resposta que contribua para ele evoluir no negócio dele, ele já pagou 5 anos de assinatura com uma resposta que ele obteve. Sim, a nossa plataforma tem algo muito diferente. Nenhuma outra você consegue se conectar diretamente com alguém do seu ramo. Você Exatamente. consegue pegar informações aleatórias na internet, mas de uma forma fácil que você se conecta diretamente com alguém do seu ramo, que vai te entregar dicas de 3 minutos, 5 minutos, no máximo 10 minutos, que podem mudar o jogo do seu negócio. Vamos falar a verdade? A gente acha que nunca tocou nesse assunto. Mas a Equipax é uma plataforma de streaming. Mas poderia ser uma rede social também. É. Sim, com Não é? certeza. Uhum. Porque a gente faz exatamente isso, né? Uhum. As pessoas se conectam, network. E eu acho que o que é muito legal, né? O produtor de conteúdo, ele tem uma remuneração dentro da plataforma, ele divulga o seu projeto, o seu trabalho, o seu nome, né? Mas ele ganha relevância lá dentro. Ele ganha relevância, ele ganha dinheiro, é financeiramente interessante. E é claro, né? Como a gente já comentou aqui, se conecta a nós muitas vezes para poder viver o seu propósito também, Sim. né? Nós aprendemos, né, uma coisa importante, que a nossa missão, né, o nosso propósito é ajudar as pessoas. O que às vezes a gente demora para entender é o como. Mas o resumo Uhum. da nossa razão de existir é ajudar as pessoas. Com certeza. Isso é o resumo. Então, se alguém pergunta para mim hoje, qual é o seu propósito? Ou qual é o meu propósito? Eu respondo sem medo de errar. O seu propósito é servir, é ajudar as pessoas, é contribuir para o mundo se tornar um lugar melhor. Isso eu tenho certeza. Agora, se ela me pergunta o como, falar, aí nós vamos fazer uma caminhada juntos para descobrir. Sim. Mas a gente está aqui para contribuir. Mas Né? essa questão do propósito, João, é uma coisa muito legal que eu gosto, que eu aprendi, foi que me fez ter clareza em relação ao propósito, é que a maioria das vezes o propósito ele está totalmente conectado à sua maior dor. E foi quando eu aprendi isso e você fez esse convite da Equipax, eu falei, cara, minha maior dor na questão de empreender foi ter bons resultados. E a gente buscar essas informações. E quando você me trouxe a Equipax, né, o projeto, eu falei, é isso, eu preciso empreender na minha dor e a minha dor foi ter sucesso como empreendedora. Enquanto eu não consegui ter sucesso, parecia que eu não tinha paz. Então, assim, o empreendedorismo, né, a questão do propósito, ele está conectado com a dor. Isso faz muito sentido, porque daí quando você começa a pensar, cara, o que me traz sofrimento? Ah, olha, eu quero ter realização, eu quero ter sucesso. E aquela questão de você não ter os resultados porque você não tinha informação, e aí você busca. Quando você tem o resultado, você fala, nossa, eu passei essa dor por tanto tempo, por que agora eu vou deixar outras pessoas viver essa dor, sendo que eu sei como não ter ela mais e eu preciso ensinar isso para as pessoas. Só que muitas vezes, que nem você falou, você não consegue conectar quem sabe com quem não sabe. E a plataforma Equipax vai fazer essa união, que é uma união de sucesso, né? Muito top. Com certeza. Nós vamos conectar muitas pessoas, né, no Brasil e fora do Brasil. E a nossa jornada está só começando. Né? A nossa missão é ensinar o caminho. E, claro, esse aqui é o primeiro, com certeza, de muitos podcasts. Né? Uhum.
Alguns deles vão ficar exclusivos para os nossos assinantes. É bom deixar isso avisado já, né? Com certeza. Alguns vão ser exclusivos, mas alguns a gente vai deixar aberto, né? Para que as pessoas possam nos conhecer e entender e saber um pouco mais sobre a Equipax. Vamos lá. Ô Robson, fala para nós. O que você achou desse nosso podcast número 0? Está sendo fantástico. Estar na presença de vocês é uma honra. E eu tenho certeza que a Equipax veio para mudar a realidade de muitos empreendedores nesse Brasil. E aí, Ju? Para mim, desde o início, é questão de desenvolvimento, de propósito. Então, a Equipax, ela já é um projeto que vai alavancar e ajudar muitas pessoas, como você disse, não só no Brasil, mas eu acredito que é um projeto que as pessoas vão querer muito estar presente nele, por causa, ou, que nem você falou, ou produzindo conteúdo, ou consumindo esse conteúdo, que vai ser um conteúdo muito relevante. Então, a Equipax Brasil vai ser uma empresa, assim, que vai ajudar muitas pessoas. Eu acredito nisso e por isso que estou fazendo parte desse projeto maravilhoso. Sensacional. Claro que a gente não vai entregar tudo hoje, Com né? certeza. Porque a Equipax, né, Uhum, a nossa plataforma de streaming voltada para o empreendedorismo, tem muitas outras facetas, né? uhum, Então a gente não vai entregar tudo logo nesse com podcast, né? certeza. Vai ter muitas Mas novidades, né, vai João? ter muitas novidades, né? A gente vai entregar muita coisa boa. A única coisa que eu vou deixar aqui registrado é o seguinte, é que eu acho que isso é relevante e acho que faz sentido a gente comentar. Vai ter uma área destinada a crianças e jovens, né, para ensiná-las, né, sobre empreendedorismo desde já Uhum, das tenras idades, né? uhum, Eu, particularmente, tenho filhos pequenos, né? O Robson, os filhos já estão grandes, né, Robson? E a adolescente? Ju não tem ainda. Não tenho. Então, assim, quem é empresário e tem filhos ou pretende ter, sabe, né, a dificuldade e a dor que é, né, deixar os filhos crescendo nesse modelo de educação que não prepara, né, os nossos filhos, as crianças, para esse mundo que a gente vive. Uhum, Então, ou seja, é mais um desafio para nós, né? uhum, Porque a gente já tem as nossas obrigações, os nossos compromissos, uhum, e a gente tem que dedicar um tempo ainda, que uhum. não é pequeno, para preparar as crianças para esse mundo, porque a escola não prepara, Não prepara. né? A faculdade também não prepara. Então, a Equipax vai contribuir, né, nesse sentido, né, disponibilizando conteúdo voltado para crianças e jovens, preparando, né, eles para o mundo do empreendedorismo. Para que eles não precisem passar pelas coisas que a gente passou, né? Com E quem certeza. sabe esses jovens vai mudar uma regra de mercado, É, que você precisa quebrar 3 vezes para ter para sucesso. só assim ter sucesso. O melhor O, é não jo- quebrar nenhuma, né? o Não. jovem bem instruído pela Equipax Com certeza. não vai quebrar nem a primeira Ele não vez. vai virar estatística. Com certeza não. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. É uma satisfação também, uma honra, né, ter vocês aqui como sócios, né, como amigos, como parceiros e, claro, né, essa jornada está só começando. Eu quero agradecer vocês que acompanharam o nosso podcast número 0. É o primeiro de muitos que a gente vai fazer. E se você gostou desse conteúdo, segue a Equipax nas redes sociais, nos acompanhe no YouTube. Daqui para frente, nós teremos com muita frequência novo conteúdo, novo material, sempre com excelentes informações para você que gosta de aprender e também quer contribuir para tornar o mundo cada vez melhor. Obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima.